Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A vida era uma sequência de decisões. Enquanto algumas decisões levavam ao sucesso, outras eram decisões que levavam a um caminho só de ida para uma vila do desespero. Olhando para frente, Lee Ho-jae cantarolava enquanto andava pela rua. Ele era uma dessas pessoas que escolheram a última opção, a caminhada em direção ao desespero. Onde só existia desespero sem fim e desafios extremos. Ele havia escolhido a dificuldade infernal. Ho-jae franziu a testa. Ele caminhava pela rua vazia, pensando que o motivo pelo qual ele acabou ficando preso nesse mundo foi por causa da decisão estúpida que tomou no passado. Toda a cidade estava completamente vazia, como se ninguém tivesse estado ali antes. Apesar disso, a taverna estava bem abastecida de todo tipo de bebidas. Lee Ho-jae abriu a porta e se sentou em uma cadeira no balcão, retirando sua espada. O rapaz jogou uma moeda atrás do balcão e um copo e uma garrafa de bebida apareceram. Ele levou o copo de bebida à sua boca, deu um gole e então disse o comando comunidade. Uma notificação do sistema apareceu na frente dele e o processo de carregamento havia iniciado. Faltavam 10 minutos até o próximo round. Os novos desafiantes do tutorial iriam chegar logo. A tela mostrava informações sobre a quantidade de pessoas em cada nível de dificuldade. Havia apenas uma única pessoa no nível infernal. O começo de um novo round significava que novos desafiantes poderiam aparecer na dificuldade infernal, onde ele era o único agora. Ele olhou para baixo quando a notificação de alguém apareceu perguntando o que ele estava fazendo, se estava esperando pelos recém-chegados novamente. O rapaz começou a responder ao seu amigo Lee Junho-suk. Ele pensou que Junho-suk estava provavelmente no 90º andar da dificuldade infernal agora. Ele começou a digitar dizendo que não sabia a quantidade que chegaria ou se realmente chegaria alguém. Lee Ho-jae era um jogador do primeiro round que acabou sendo jogado nesse mundo sem saber de nada. Ele escolheu a dificuldade infernal que, de todas as coisas possíveis, tinha uma taxa de sobrevivência inferior a 1%. Ele se perguntou que tipo de idiota escolheria a infernal além dele. Ele não conseguia chegar a uma resposta para essa pergunta, porque quando informações sobre esse mundo se espalharam para o mundo real, o número de pessoas desafiando a dificuldade infernal diminuiu tremendamente, todos ficaram cientes de que aquele nível era impossível. Apesar disso, Ho-jae torcia desesperado para alguém escolhesse essa dificuldade. Desde que alguém fosse para lá, ele poderia ajudar e ficaria feliz de ter alguém que entendesse o que ele passou. O cronômetro na tela terminou para o início do próximo round. Então o sistema anunciou o início do 81º round. Lee Ho-jae fechou em silêncio os olhos, respirou, e depois abriu para checar se alguém novo havia chegado. Ele observou cuidadosamente a tela da comunidade e notou que o número ao lado do nível infernal tinha aumentado, significando que alguém havia entrado nesta dificuldade. Ele cerrou os dentes e pensou que estava esperando por este dia há muito tempo. Ele torcia para que a pessoa olhasse o chat da comunidade. Somente assim ele poderia ajudar. Uma pessoa confusa perguntou no chat se tinha por acaso entrado na dificuldade infernal. Ho-jae ficou surpreso que a pessoa realmente tinha conseguido entrar no chat. Ele tocou o queixo incrédulo, lendo o novo desafiante dizer que havia escolhido acidentalmente a dificuldade infernal e querendo saber como trocar para outra. A desafiante estava sentada no chão no meio de um espaço branco com muitas colunas, sem entender o que fazer. Ela ficou surpresa com a notificação que chegou. Lee Ho-jae havia enviado uma nova mensagem para ela. Ele disse que ela não precisava ficar com medo. A mulher estava suando de medo e confusa. Ela levou as mãos ao teclado e perguntou quem estava falando com ela. Ho-jae se apresentou, dizendo que era um sobrevivente da dificuldade infernal. A novata abriu a boca chocada. Ele explicou que iria ensiná-la como passar pelos andares e desde que ela seguisse suas ordens corretamente, ela não morreria. Então podia ficar tranquila e sem medo. Ele pensou que precisava da força dessa garota para concluir o 61º andar. Ela precisava chegar ao 60º andar, onde ele estava, o mais rápido possível. O rapaz franziu a testa e perguntou qual arma inicial ela escolheu. A novata olhou para a tela e respondeu que escolheu um arco. Lee Ho-jae franziu a testa. Ele não gostou da escolha dela. A parte inicial do tutorial era totalmente individual. Ela teria que ser pelo menos uma arqueira profissional para passar pela dificuldade infernal.
A garota percebeu que Rojai tinha parado de digitar depois que ela respondeu sobre o arco e perguntou se o arco era tão ruim assim. Ela explicou que o escolheu porque era a representante nacional de arco e flecha da Coreia. Lendo isso, ele ficou mais tranquilo e começou a explicar a ela que não estava dizendo que o arco era uma arma ruim. Na verdade, arqueiro era uma das classes com maior taxa de sobrevivência. Ela ficou animada e perguntou se aquilo era verdade. Ele respondeu que sim, então não precisava se preocupar tanto. Ele voltou a repetir que ela podia sobreviver desde que ela fizesse tudo o que ele dissesse. Ela não podia confiar em ninguém além dele. A novata hesitou por alguns segundos depois que leu isso. E então ela perguntou se ele era o único sobrevivente da dificuldade infernal. Rojai respondeu que sim, mas tecnicamente, essa não era a história completa. A novata olhou para a tela confusa e ele explicou que nos servidores de outros países, tinha alguns outros sobreviventes da dificuldade infernal. A novata perguntou com um olhar assustado se ela seria capaz de sobreviver ali. Rojai respondeu que primeiro ela tinha que ter como objetivo chegar à área residencial no 30º andar. Ele começou uma explicação completa sobre o primeiro andar. Utilizando suas memórias, ele iria explicar cada detalhe desde o dia em que foi arrastado para esse mundo e o passo a passo de como ele superou os andares. Ele lembrava perfeitamente de como foi o primeiro andar, onde o pesadelo começou. Lee Rojai tinha 26 anos e era um pro player aposentado. O tutorial era algo que ele jamais pensou que existisse. No primeiro andar, ele estava no meio de um longo corredor, e seu rosto estava molhado de suor e sua respiração pesada. Ele ouviu um barulho e tentou se posicionar para receber o impacto, mas não foi o suficiente e sua perna direita foi dilacerada. Rojai caiu no chão e gritou enlouquecido de dor. Ele cerrou os dentes e suspirou pesadamente. O rapaz apertou com força sua perna ferida para que o sangue não continuasse jorrando. Se apoiando no cabo de sua espada, ele decidiu que precisava voltar à sala de espera rápido. Ele tentou se levantar, mas caiu imediatamente, gritando de dor. Uma notificação do sistema informou que ele havia obtido a habilidade de resistência à dor nível 1. Ele olhou para a mensagem e pensou que a dor era verdadeira. Se perguntou o que aconteceria se ele morresse ali. Com o punho e os dentes cerrados, Rojai pensou que não queria morrer de forma tão miserável naquela sala, ele precisava dar um jeito. Ele queria saber onde tudo tinha dado errado, mas logo conseguiu a resposta. Tudo deu errado naquele maldito dia, no dia em que a janela apareceu na sua frente e pediu que escolhesse o nível de dificuldade do tutorial. O último era o infernal, e Lee Rojai pensou que não deveria tê-lo escolhido. Ele não deveria ter escolhido aquilo. Como consequência dessa decisão, agora ele estava deitado em uma poça do seu próprio sangue. Outras duas notificações apareceram informando que a tolerância à dor subiu para o nível 2 e que ele aprendeu tolerância à hemorragia nível 1. Se virando, ele não conseguia aceitar que iria morrer desse jeito. Ele estendeu a mão e notou que sua visão já estava ficando turva. Em sua mente, seu passado veio como um flashback. No fim da tarde com céu vermelho em Seul, ele assistia um programa pelo seu computador. O apresentador ria alto. Lee Rojai bebia cerveja e dizia que estava entediado. Tudo parecia tão chato para ele. Havia muitas latas em sua mesa. Ele estava sentado em seu quarto e refletia sobre suas decisões. 2 anos atrás, ele desistiu de sua carreira como jogador profissional e abriu uma loja de conveniência com as economias restantes. Ele deixou tudo nas mãos dos seus funcionários e se isolou em casa. Basicamente ele já havia se aposentado com essa idade e isso se tornou cansativo. Antigamente, ele era o melhor entre os pro players, mas aquele mundo era extremamente competitivo, e à medida em que o tempo passou, ele foi destronado dessa posição. Então decidiu parar de jogar de uma vez e por conta disso, agora estava vivendo nesse tédio insuportável. Ele se virou quando ouviu que havia notícias urgentes. Ele franziu a testa, desviando o olhar. O noticiário estava informando que faziam apenas 30 minutos, várias crateras apareceram ao redor do mundo. O governo já estava investigando a causa do aparecimento. Especialistas advertiam para que não se aproximassem das vizinhanças onde os buracos haviam aparecido. O rapaz, confuso, perguntou o que estava acontecendo. De repente, uma notificação do sistema apareceu no ar na frente dele o parabenizando e dizendo que ele foi convidado para o mundo do tutorial. Sem entender o que estava acontecendo, ele perguntou o que era aquilo. Assustado, ele se levantou de sua cadeira olhando para a tela que apareceu.
Curioso, Rojai estendeu a mão para frente, não entendendo completamente que tipo de tutorial era aquele, se era algum jogo novo ou algo assim. De repente, o sistema perguntou se ele concordava em entrar no mundo do tutorial. Rojai sorriu nervosamente e chegou à conclusão de que havia exagerado no álcool e estava tendo alucinações por conta disso. As mensagens o parabenizavam e perguntavam se ele queria entrar no mundo do tutorial continuavam na sua frente aguardando uma resposta. O rapaz pressionou o dedo na superfície respondendo que sim. Ele franziu a testa perplexo. Uma gota de suor escorreu por sua bochecha. O sistema pediu que ele escolhesse o nível de dificuldade do tutorial. O rapaz tocou seu rosto pensando em sua decisão. Ele olhou para baixo e pensou que sempre foi capaz de vencer qualquer jogo com facilidade. Lee Rojai colocou a mão no queixo enquanto analisava as 4 opções: fácil, normal, difícil e infernal. Refletindo, ele pensou que nunca teve dificuldades para concluir nenhum jogo antes. Ele, Lee Rojai, era invencível quando se tratava de jogos. Então tocou com o dedo e selecionou a última opção, a dificuldade infernal. Após isso tudo escureceu. Enquanto acordava aos poucos, alguém olhava e pedia que ele acordasse e abrisse os olhos. Ele abriu lentamente os olhos. De repente, se levantou de forma brusca, espantado. Ele se virou e viu estranhos ao seu lado. Assustado, o rapaz pulou para trás e se virou olhando ao redor. Rojai ficou sem entender e perguntou que lugar era aquele onde eles estavam. O homem que o acordou respondeu que eles estavam na sala de espera do primeiro andar do tutorial. Confuso, Rojai perguntou sobre o que ele estava falando. O homem levantou a mão, pediu que ele se acalmasse primeiro e perguntou se Rojai tinha visto aquelas mensagens. Ele se aproximou do rapaz e explicou que eram aquelas telas flutuantes mencionando algo chamado de tutorial. Eram essas mensagens que ele estava falando. Lee Rojai disse que realmente as tinha visto, mas estava muito bêbado para entender o significado. Ele perguntou se todos ali tinham sido enviados para aquele lugar por causa daquelas mensagens. O homem balançou a cabeça afirmando que sim. Havia 2 outros jogadores em pé atrás do homem. O rapaz que ele já tinha visto e uma garota mais afastada que estava apoiada em uma das pilastras. O homem explicou que todos estavam tão confusos quanto ele, então ele poderia compartilhar informações se soubesse de algo. Rojai disse que agora que pensou melhor, ele viu que as notícias estavam falando sobre alguns buracos que haviam começado a aparecer em todo o mundo. Essa poderia ser a causa. O rapaz loiro olhou para ele perguntando que merda ele estava falando. Irritado, ele disse que era absurdo e merda, eles não poderiam ter chegado ali por causa desses buracos no chão. Era melhor ele calar a boca e parar de inventar mentiras assim. Lee Rojai disse que não estava mentindo, estava apenas tentando entender algo. O rapaz loiro então se virou quando o homem pediu para ele se acalmar. Rojai olhou sua mão em silêncio e o homem perguntou se ele estava bem. Lee Rojai disse que com certeza estava bêbado alguns minutos atrás, mas agora por algum motivo estava completamente sóbrio. O homem explicou que aparentemente os corpos estavam se recuperando automaticamente mais rápido do que o normal naquele lugar. Confuso, ele tocou o queixo e perguntou o que isso significava. O homem observou que o rapaz ainda não havia escolhido uma arma, então explicaria isso depois. No segundo seguinte, uma notificação apareceu na frente de Rojai. O sistema pediu para ele escolher uma arma inicial. E então, em um piscar de olhos, ele foi teletransportado para um arsenal cheio dos mais diversos tipos de armas. O rapaz ficou perplexo com a mudança repentina e começou a olhar ao redor perguntando o que tinha acontecido e para onde todo mundo foi parar. Se acalmando um pouco, ele percebeu que era um armazém de armas e começou a caminhar pelo local vendo os mais diversos tipos de itens. Nos suportes estavam diferentes tipos de armas e ele compreendeu que eram itens iniciais que se recebe ao iniciar um jogo. Se aquele mundo for mesmo como um jogo, então a arma inicial terá uma grande influência no seu caminho para o futuro. Ele precisava escolher com muito cuidado em meio àquela grande variedade que podia mudar seu destino. Ficando animado, Rojai sorriu maliciosamente tomando uma decisão. Esse era um mundo de jogo, então o que ele deveria escolher? Ele ficou observando por um tempo tentando se decidir, mas continuava se perguntando o que deveria fazer. A empolgação era estampada na sua cara, cada escolha dava diversas possibilidades. Ele parou em meio a elas, colocou a mão no queixo e se acalmou. Deveria pensar com cuidado no que fosse fazer. Primeiro, precisava pensar em seu estilo de jogo.
Nesses tipos de jogos, geralmente existem tanques, causadores de dano e curandeiros. Ele deveria escolher um entre esses, o que mais combinasse com seu estilo e habilidades. Ele não tinha muita massa muscular e não entendia nada de magia. Então armas pesadas e cajados não eram uma boa opção. Armas de longo alcance eram provavelmente mais difíceis de usar. Apesar de serem mais seguras pela distância com que se ataca, elas só eram boas se alguém estivesse o protegendo ou se pudesse se mover livremente. Também dependia do oponente e se os inimigos que precisasse derrotar não fossem monstros, mas sim aqueles outros 3 participantes. Li Hojai pensou que deveria ter perguntado quais armas os outros participantes haviam escolhido, mas quando acordou, seu cérebro não estava funcionando normalmente. Ele estava perto do arco, pensando que eles poderiam ser aliados ou inimigos, mas em ambos os casos, o rapaz pensava que armas de curto alcance seriam a melhor opção para ele se manter o mais seguro. Li Hojai não tinha ideia sobre o que se tratava aquele jogo, mas de uma coisa ele estava certo: a dificuldade seria infernal. Considerando tudo o que pensou e calculou até aquele momento, as armas que ele deveria escolher já haviam sido decidido. Então, com um sorriso, ele pegou uma espada e um escudo. 2 notificações apareceram para ele informando o dano de ataque da espada e o nível de defesa do escudo. Mas embaixo, elas informavam que essas armas já eram usadas e estavam gastas. Hojai empalideceu, percebendo que havia escolhido itens ruins. Ele olhou para as informações dos outros itens e percebeu que todos também eram ruins. O rapaz se virou quando o sistema perguntou se ele tinha certeza de sua escolha. Ele cerrou os dentes, duvidando de sua decisão. Ele fechou os olhos e decidiu que ainda escolheria combate corpo a corpo, não tinha o que fazer. Então colocou o dedo na tela e disse que tentaria a sorte com aquelas armas mesmo. De repente, Li Hojai se viu de volta na mesma sala de espera de antes. Ele se virou surpreso e o homem o cumprimentou com um sorriso, dando as boas-vindas de volta. O homem se aproximou do rapaz e perguntou se havia feito sua escolha. Hojai respondeu que sim. O homem disse que agora ele iria explicar o restante das coisas. O valentão loiro levantou e interrompeu a explicação falando para o velhote deixar o novato covarde para lá. Seria mais fácil. Ele estava quase morrendo de tédio naquele lugar. Seria melhor eles seguirem em frente e abandonarem o covarde. O valentão se aproximou de Hojai e perguntou se ele tinha algum problema com isso e se tivesse, se queria provar o gostinho da sua arma. O homem ficou entre os dois e disse que deveriam cuidar uns dos outros. Só tinham eles 4 ali sozinhos. O valentão foi embora e Li Hojai agradeceu ao homem e perguntou se só havia eles 4 ali mesmo. O rapaz perguntou se ele tinha certeza de que havia apenas 4 deles. O homem levantou um dedo, disse que era uma boa pergunta e que explicaria tudo desde o início. Primeiro eles iriam falar sobre cada ferramenta. O homem disse o comando inventário e uma tela de inventário apareceu na frente dele. O rapaz ficou surpreso. O homem pediu que Hojai tentasse também. Ele franziu as sobrancelhas e deu o mesmo comando. Então a tela apareceu na frente dele e ele ficou achando incrível. O homem falou para que ele se imaginasse guardando as armas no inventário, e que isso aconteceria automaticamente após isso. Li Hojai olhou para a tela e imaginou suas armas sendo guardadas. Os itens começaram a desaparecer de suas mãos e ele sorriu animado dizendo que parecia com um jogo. O homem olhou para ele e disse que também poderia olhar o próprio status. Ele chamou o comando de status e Hojai fez o mesmo. A tela mudou e informações sobre o jogador apareceram mostrando força, agilidade, vitalidade e mana. O rapaz olhou e pensou que era muito fraco. O homem explicou que isso era porque ele ainda era iniciante, mas apesar disso a sua mana era alta. Hojai pensou que nunca imaginaria que conseguiria ver seus status, mas agora que sabia que sua mana era alta, achava que havia escolhido as armas erradas afinal. O homem sorriu e disse que também havia uma comunidade. Ele levantou a mão e explicou que essa era uma janela de notificações onde ele poderia conversar com pessoas em outras salas. Todos estavam separados de acordo com as dificuldades. Também era possível ver o número de pessoas em cada sala e a dificuldade infernal só tinha 4 pessoas no total. Li Hojai olhou para cada um deles. O homem deu um sorriso um pouco nervoso. O valentão loiro se virou, parecendo furioso. O rosto da garota parecia calmo. Hojai franziu a testa, enquanto suava e se perguntava se eram realmente só eles. De repente, para descontrair, o homem sorriu amplamente e disse que deveriam cuidar uns dos outros.
Ele levantou um dedo para cima e acrescentou que por último, um relógio apareceria se deslizasse o dedo sobre o canto da tela. O rapaz repetiu o movimento na própria tela e um temporizador apareceu informando o tempo restante até o fim do tutorial. Ele tocou a parte de trás da cabeça olhando para o horário e pensou que ainda tinham 3 dias. Lee Ho-jae chegou à conclusão de que o inventário e status se pareciam muito com um jogo de RPG. Além disso, também podia entrar em contato com outras pessoas pela comunidade, o que facilitava um pouco. Ele olhou para o lado e pensou que esse era um jogo de RPG. Olhando para os outros participantes, ele chegou à conclusão de que essas pessoas eram seus aliados afinal. Sendo assim, deveria aprender mais sobre cada um deles. Ho-jae se perguntou se deveria tomar a iniciativa e conversar com eles. Todos se viraram quando ele pigarreou. Lee Ho-jae sorriu amplamente e perguntou por que todos não se apresentavam já que o destino os reuniu. O homem mais velho deu um joinha e disse que gostou da ideia. Ele colocou a mão no peito e disse que seu nome era Choi Min-sik. Ele tinha 47 anos, era um trabalhador de escritório comum e era do clube de atletismo na escola, então estava bem confiante na sua força. O valentão loiro disse que seu nome era Jo Kyung-min e perguntou por que merda eles estavam fazendo isso. Ele se sentou e riu quando Choi Min-sik disse que ele deveria ser mais cooperativo. Lee Ho-jae disse seu nome com um sorriso largo e disse que suas habilidades eram todas relacionadas a videogames. Ele era um antigo pro player. De repente, Kyung-min o agarrou pela camisa e perguntou se ele havia jogado Magic of Online. Ho-jae se soltou e explicou que na verdade jogava na categoria de estratégia em tempo real, e Jo Kyung-min disse que era incrível e amava jogos, mas só jogou Magic of Online. Lee Ho-jae respondeu que havia jogado Magic of Online por um tempo, mas havia decidido parar após a atualização de larga escala. Min-sik sorriu, feliz que os garotos rapidamente se tornaram amigos. De repente, todos congelaram assustados quando a garota gritou alto pedindo licença para falar. Ela olhou para baixo e disse que seu nome era Park Soo-ah e que gostava de assistir anime. Ela podia escrever 100 redações inteiras só sobre animes. Todos os outros olharam com surpresa para ela. Lee Ho-jae disse que agora que eles tinham se apresentado, deveriam organizar as informações que tinham até aquele momento. Segundo ele, pelo que viu esse mundo era parecido com um jogo RPG. Ele levantou a mão e acrescentou que receberam armas iniciais, podiam verificar seu status e como havia vários deles, provavelmente seriam Morp. Jo Kyung-min e gritou animado que tinha pensado a mesma coisa. Ho-jae explicou que um dos aspectos mais importantes de RPGs eram os grupos. Cooperar com os outros era uma das partes mais importantes, assim poderiam tirar o máximo de vantagem de cada uma das armas deles. Ele agarrou sua espada e escudo e pediu aos seus parceiros que mostrassem suas armas e para que pudessem designar as funções à equipe. Uma lança com 3 pontas apareceu nas mãos de Min-sik. Kyung-min sorriu e mostrou seu machado de 2 gumes. Lee Ho-jae olhou para eles e pensou que isso não estava bom. Os outros 2 também escolheram armas de combate corpo a corpo. Ele então se virou querendo saber qual escolha Soa fez. A garota abriu seu inventário e Ho-jae rezou para que ela tivesse escolhido uma arma de longo alcance como um arco, armas de arremesso, qualquer coisa desde que seja de longo alcance. De repente, uma espada cravou no chão. Ela estava segurando uma katana com as 2 mãos. A expressão do Lee Ho-jae escureceu ao olhar para ela. Ele começou a suar e percebeu que não havia absolutamente nenhum equilíbrio neste grupo, estava uma completa merda. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.